Para o funcionamento adequado do nosso organismo, é necessário que algumas substâncias estejam em concentrações ideais. Por isso, o nosso organismo exibe espécies de tampões. Esses tampões são substâncias que vão se combinar com outras para equilibrar as concentrações daquela substância. Então, aqui nós temos, por exemplo, o tampão hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que é importantíssima. Ela pode se combinar com o oxigênio, com o gás carbônico, com o hidrogênio. E outro tampão, por exemplo, é o tampão bicarbonato. O bicarbonato é uma base. Toda substância base, ela combina-se com outra substância ácida, né? Ela recebe, por exemplo, o hidrogênio, que é uma substância ácida, e digamos que neutraliza essa acidez. E agora, nós vamos ver também como que o corpo, ele libera gás carbônico, né? E capta o oxigênio. Aqui, esse processo, nós chamamos de respiração tecidual. Então, como que ocorre a troca gasosa ou respiração tecidual? O primeiro conceito que eu posso observar, né, que é importante destacar, é que cada gás individualmente exerce o que a gente chama de pressão parcial. Então, as pressões parciais dos gases vão fazer com que a substância, né, aquele gás, saia do meio mais concentrado daquela substância para o meio menos concentrado. Aqui, por exemplo, o gás carbônico, ele vai sair dos tecidos em direção ao capilar sanguíneo, porque o gás carbônico está mais concentrado nos tecidos que no capilar sanguíneo. Então, isso vai fazer com que ele entre no capilar. E, ao mesmo tempo, o oxigênio. O oxigênio ele está mais concentrado no sangue que nos tecidos, por isso ele sai do sangue para os tecidos. E é interessante que sempre o oxigênio vai em direção oposta ao do gás carbônico, ok? Então, aqui, enquanto o gás carbônico está indo para o capilar sanguíneo, o oxigênio está saindo do capilar e indo para os tecidos. Vamos ver como é que ocorre esse processo com mais detalhes? Bom, sempre que o meu corpo utiliza o oxigênio, ele vai produzir o gás carbônico. Então, esse gás carbônico, ele não pode ficar nas células, por isso ele precisa ser eliminado, né? Mas para isso, para ele ser eliminado ou expirado, primeiro ele precisa viajar pela corrente sanguínea até chegar aos pulmões. E lá nos pulmões, sim, ele vai ser eliminado. Mas para que isso ocorra, primeiro o gás carbônico tem que sair dos tecidos e ir para o sangue. Então, de todo o gás carbônico produzido nos meus tecidos, 7% desse gás carbônico vai sair dos tecidos, passa pelo interstício, entra no capilar sanguíneo e é dissolvido no líquido do plasma. 23% desse gás carbônico sai dos tecidos, passa pelo interstício, entra no capilar sanguíneo e entra dentro da hemácia. Quando entrar dentro da hemácia, ele vai se combinar uma proteína importantíssima, que eu falei no início do vídeo, que é a proteína hemoglobina. Então, quando o gás carbônico se liga à hemoglobina, ele vai formar a carbaminohemoglobina, que é o gás carbônico ligado à hemoglobina. Então, já sei que 7% foi dissolvido no plasma, 23% do gás carbônico se ligou à hemoglobina formando a carbaminohemoglobina, ainda me sobraram 70%. 70% do gás carbônico produzido nos meus tecidos vai passar pelo interstício, entrar no capilar sanguíneo e então entra dentro da hemácia. Quando entrar na hemácia, o gás carbônico, né, o CO2, vai se ligar com a água, né, o H2O. Então, é basicamente você somar CO2 com H2O, formou o H2CO3,
que é o ácido carbônico. E esse processo ocorre por meio de uma enzima que faz essa junção, chamada anidrase carbônica. Formou o ácido carbônico, agora ela também dissocia. Ela separa, ela tanto junta quanto separa. Agora separa em substâncias diferentes. Separa em bicarbonato, que é o HCO3, e o bicarbonato vai sair da célula em troca do cloro, pelo trocador bicarbonato e cloro. E vai se dissociar também em hidrogênio. O hidrogênio vai se ligar a uma proteína chamada hemoglobina, formando o que a gente chama de hidroxihemoglobina. Toda vez que o hidrogênio se liga à hemoglobina, ele força a hemoglobina soltar o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai se dissociar da hemoglobina e vai para os tecidos, né? Então, o oxigênio saiu do capilar sanguíneo, passou pelo interstício, entrou nos tecidos, né? E aí o oxigênio vai deixar os meus tecidos oxigenados, ok? Então, esse processo é o que a gente chama de troca gasosa ou respiração tecidual. Agora, vamos para a respiração alveolar? Lá nos nossos alvéolos, esse processo ocorre de modo bem diferente. Lá nos meus alvéolos, esse gás carbônico, então, né, que foi produzido nos tecidos, entrou na corrente sanguínea, viajou pela corrente sanguínea até chegar aos alvéolos. Então, lá nos meus alvéolos, esse gás carbônico ele precisa ser eliminado, você concorda? Então, toda vez que eu inspiro, o oxigênio vai entrar nos meus pulmões, nos alvéolos, né? E vai atravessar a membrana respiratória, também chamada de membrana alvéolo-capilar, e vai entrar na corrente sanguínea, no capilar sanguíneo. Então, geralmente, 98,5% de oxigênio vai entrar na hemácia, se ligar a uma proteína que é chamada de hemoglobina, formando o que a gente chama de oxihemoglobina, que é basicamente o oxigênio ligado à hemoglobina. Toda vez que o oxigênio se liga à hemoglobina, ele força a hemoglobina soltar o hidrogênio. Então, o hidrogênio, como é muito ácido, né? Então, é uma substância muito ácida, vai atrair de volta o bicarbonato, que vai entrar e se combinar com hidrogênio, né? A anidrase carbônica, mais uma vez, vai estar presente e realizar a junção do hidrogênio com o bicarbonato, formando o ácido carbônico. E agora esse ácido carbônico vai se dissociar em quê? Em água e gás carbônico. E esse gás carbônico, então, vai sair do capilar sanguíneo, passar pelo interstício e chegar aos alvéolos. E lá nos alvéolos, aquele 70% de gás carbônico produzido nos tecidos, agora chegando nos alvéolos, esses 70% são expirados. E lembrando, nesse processo, quando o bicarbonato sai, quando o bicarbonato entra na hemácia, né, o cloro sai. Então, toda vez que o hidrogênio fica solto, ele atrai de volta o bicarbonato, porque eu não posso ter hidrogênio solto na hemácia, né? Senão fica muito ácido aquele meio. Então, o hidrogênio fica solto, atrai de volta o bicarbonato, né? Então, o bicarbonato entra e o cloro sai.
pelo trocador de bicarbonato e cloro. Então, o bicarbonato se combinou com o hidrogênio, mais uma vez, formou o ácido carbônico por meio da enzima anidrase carbônica. E agora, esse ácido carbônico se dissocia em água e gás carbônico. A água fica ali na célula, né? E o gás carbônico vai sair do capilar sanguíneo, passa pelo interstício, chega aos alvéolos. E lá nos meus alvéolos, esse gás carbônico é expirado. E por último, lembra que havia se ligado à hemoglobina o gás carbônico, formando a carbaminohemoglobina? Então, 23% desse gás carbônico havia se ligado à hemoglobina. Lá nos alvéolos, né? Quando o sangue é transportado para os alvéolos, esse gás carbônico se dissocia da hemoglobina e também é expirado, né? Passa pelo capilar sanguíneo, interstício e também é expirado. E aquele 7% que havia sido dissolvido no plasma também vai ser expirado. Então, esse processo é o que a gente chama de respiração alveolar. Só um detalhe, tá vendo esse 1,5% de oxigênio? Então, eu tenho 1,5% de oxigênio. Varia de acordo com o autor, tem alguns que colocam 3% de oxigênio, que é dissolvido no plasma também. Ele é transportado dissolvido no plasma. Então, esse processo é o que a gente chama de respiração alveolar, em que o oxigênio entra e o gás carbônico sai para ser expirado. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e conto com a colaboração de vocês.